clínica detalhada, né? Mesmo que tu faça ali bem minuciosamente a ausculta pulmonar, uma horoscopia, uma otoscopia, muitas vezes tu não acha a fonte dessa febre. E justamente nisso que reside a definição, né, de febre sem sinais localizatórios, que é aquela febre que ela vai ocorrer ali no máximo 7 dias, né, no máximo 7 dias, e que tu não consegue explicar através da história clínica completa e do exame físico cuidadoso, né? E essa queixa, ela é principalmente preocupante naquelas crianças com menos de 36 meses, ou seja, 3 anos de vida. Porque é nesse período que a gente tem um risco maior de essas crianças terem infecção bacteriana grave, né? Ou seja, condições que são ameaçadoras à vida, mas que muitas vezes ali com o artifício principal que a gente tem, que é a história clínica e o exame físico, a gente não consegue explicar. Gente, se vocês quiserem interromper para perguntar, ou então para dar algum exemplo, tá? Fiquem à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está bom? Sim. Beleza. Então, febre, gente, é essa definiçãozinha que eu coloquei aqui nos conceitos iniciais, né? Elevação da temperatura corpórea em resposta a uma variedade de estímulos mediada e controlada pelo sistema nervoso central. É basicamente a elevação da temperatura corporal, né? E no caso da criança, essa definição que eu coloquei aqui da temperatura axilar, né, acima de 37,8, é a definição que o Tratado de Pediatria traz, né, o último, mas um documento desse ano, para a alegria de todas as mães, baixou um pouquinho esse limiar. Então, temperatura axilar acima de 37,5 já é considerado febre em pediatria, tá? Se a gente for pegar estudos, a melhor forma de aferir temperatura é pela temperatura retal, é a que tem a maior acurácia. Mas, por questão cultural, por questão de facilidade de método, a temperatura axilar, ela tem também uma confiabilidade que é suficiente para a gente diagnosticar, né, esse sinal clínico que é a febre, tá? Eu falei para vocês que nessas crianças abaixo de 36 meses de vida, a gente tem um risco maior da infecção bacteriana grave, né? Que na maior parte dos casos é causada por bacteremia, que seria a presença de hemoculturas positivas, infecção urinária, pneumonia, meningite, artrite séptica, osteomielite, celulite e até a sepse. Ou seja, são condições infecciosas ameaçadoras à vida. Então, a bacteremia oculta, como eu acabei de falar, é a presença de uma hemocultura positiva numa criança que está com febre, tá? A infecção urinária oculta é aquela que a criança apresentou febre, mas ela não tem os sinais clínicos de uma infecção do trato urinário, né? A gente vai pensar em ardúria, irritabilidade, oligúria, dor em hipogástrio, né? Que seriam sinais clínicos, mas muitas crianças não apresentam esses sinais. E essa é uma condição que ela tem que ser principalmente pensada em meninas com menos de 2 anos de vida e meninos não circuncidados, né? Abaixo de 12 meses de idade. E pneumonia oculta, que é outro conceito, né? Que entra nos diagnósticos prováveis, quando a gente pensa em febre sem sinais localizatórios, é aquela pneumonia que ela não traz os sintomas clássicos, né? De taquipneia, de redução da saturação, mas que a criança, às vezes, ali vai se apresentar com a febre alta e, quando a gente pede os exames, a gente vê, muitas vezes, uma leucocitose importante, né? Então, só para a gente trazer alguns conceitos lá da fisiopatologia, a temperatura corporal ela é regulada basicamente pelo centro hipotalâmico, né, termorregulador, né, que vai estar sendo estimulado ali por endógenos, né, por pirógenos endógenos ou exógenos, né, que vai levar ao aumento da temperatura corporal. Aí tem aqui algumas definições mais fisiopatológicas, né, para a gente lembrar da fisiologia, que o hipotálamo posterior ele controla o aumento e a conservação de calor, e o hipotálamo anterior controla a perda de calor. E a gente tem mecanismos de perda de calor, que é por radiação, né, que é aquela perda que a gente tem através de infravermelho mesmo para o ambiente, a evaporação, que é causada, por exemplo, quando a gente transpira e a gente perde líquido através da evaporação do suor, a convecção, que é por causa de corrente de ar, ou condução, que é o contato mesmo da pele com superfícies que a gente toca. A maior parte do calor que a gente perde é por radiação, quando a gente pensa no adulto, né? A gente perde através de infravermelho para o ambiente. Na criança também é o mesmo caso, é radiação. Só que na criança a gente tem uma perda maior de temperatura através de condução. Frequentemente, crianças abaixo de 36 meses de vida
são crianças ali, né, principalmente ali os lactentes, né, abaixo de 2 anos, que passam muito tempo deitadas, né, que ainda não andam. Então, elas têm uma superfície de contato muito maior e têm uma facilidade, então, de perda maior para essas superfícies. Tá? Então, explicando febre. Febre vai ser causada ali basicamente por pirógenos exógenos, né? Que podem ser infecciosos, que é o caso de bactéria, fungo, vírus, ou não infecciosos. Por exemplo, um tumor ou alguma reabsorção de hematoma, tá? Que leva à produção de pirógenos exógenos, né? Que vão ser as interleucinas, o TNF, que é o fator de necrose tumoral, que vão levar ao aumento da produção de prostaglandina lá no hipotálamo, que é isso que é a causa da febre, né? Então, bora lá. Como que eu vou fazer, então, né, agora entrando no assunto em si, saindo um pouquinho dessa parte introdutória, como que eu vou chegar na avaliação de uma criança com febre sem sinais localizatórios? O principal início que a gente tem é identificar os fatores de risco. Como eu falei para vocês, é a faixa etária, né? Ali abaixo de 36 meses de vida, a gente tem risco maior de infecção bacteriana grave, então a gente tem que identificar essa faixa, e a partir da identificação dessa faixa, a gente tem sistematizações, né, em fluxogramas que a gente pode seguir para a gente ter condução melhor desses casos, né? Ver também estado geral dessa criança, a criança que, por exemplo, está prostrada, é uma criança que tu vai ter que dar uma atenção maior, avaliar a temperatura, existem condições que a gente vai distinguir, né, muitas vezes o nível de risco com base na temperatura, em distinguir se tem um risco maior de realmente ter infecção bacteriana ou menor, e situação vacinal, principalmente nas crianças abaixo de 36 meses, a situação vacinal para o Haemophilus influenza e para o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, né? Então, verificar se essa criança ela é vacinada, né, para essas condições. Em 5% dos casos de febre sem sinais localizatórios, 5% dos casos de febre sem sinais localizatórios vão ser explicados nas crianças não vacinadas por essas duas bactérias. E nas crianças vacinadas, esse índice cai abaixo de 1%. Então, é verificar se a criança fez a vacina da pentavalente, né, em pelo menos 2 doses, e a vacina pneumocócica pelo menos em 2 doses, tá? Então, a gente juntando toxemia, que é aquela avaliação que deu da criança, né? Alteração do estado geral, sinais vitais alterados, tu já tem ali um alerta que tu liga na tua cabeça, né? Que tem risco aumentado de sepse. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar esse assunto, eu ficava muito em dúvida do porquê a gente não ter uma sistematização muito clara da avaliação da febre daquelas crianças maiorzinhas de 3 anos. Tá? Aí eu só coloquei aqui como observação que é porque o risco cai consideravelmente, né, depois dos 36 meses de vida. Então, aqui tem algumas das provas inflamatórias, né, exames laboratoriais, provas inflamatórias, que a gente pode lançar a mão quando a gente vai avaliar uma criança com febre sem sinais localizatórios. Eu daqui a pouco vou destrinchar com vocês esse fluxograma, que é o fluxograma que o Tratado de Pediatria, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para a gente seguir, para a gente diminuir bastante erro e não deixar passar batido aqueles casos mais graves, tá? Então, os exames que esse fluxograma traz, né, como artifícios que a gente pode ter para o auxílio do diagnóstico, né? É o hemograma, né, que ali é frequentemente disponível nas emergências, né, nas enfermarias, que a gente vai ter, basicamente, principalmente, a gente tem que ficar atento à contagem de leucócitos, né, e a contagem da neutrofilia. A gente vai ter risco de infecção bacteriana grave naquelas crianças que têm o leuco, né, acima de 20 mil, principalmente naquelas que não são vacinadas, para aquelas condições que eu falei para vocês, que é o pneumococo e o hemófilo. E nas crianças menores de 3 meses, né, a gente vai ter que ser um pouquinho menos permissivo, né, considerando ali contagem de leuco já acima de 15 mil ou abaixo de 5 mil, que é a leucopenia, né, já considerando um risco para infecção bacteriana grave. Nos exames de urina, o que a gente vai notar é principalmente a leucocitúria, né? A gente vai ter ali uma ideia de que essa criança ela pode estar com infecção urinária, mas a infecção urinária, em tese, ela só seria confirmada através de uma urocultura. Em pediatria, a gente tem algumas particularidades quanto ao exame de urina.
Não sei se vocês lembram, mas lá na saúde do adulto a gente tem algumas recomendações de como tem que ser a coleta da amostra de urina para a gente ser mais fidedigno, né? Quanto a que essa amostra ela faz sentido para a gente analisar se tem infecção local. E em pediatria vai ser basicamente divisão entre as crianças que têm controle esfincteriano e crianças que não têm controle esfincteriano, tá? Em tese, nas crianças que não têm controle de esfíncter, o método fidedigno para coleta de exame de urina é por coleta por sondagem vesical. Mas, infelizmente, é muito raro a gente conseguir isso, tá? Mas em ambiente intra-hospitalar que vocês tiverem, esse é o ideal para a gente ter um exame fidedigno. Já nas crianças que têm controle esfincteriano, né, pode ser por diurese espontânea mesmo, em jato médio. Além disso, a gente tem provas de fase aguda, né, provas inflamatórias. A melhor de todas é a procalcitonina, né? Ela vai dar ali uma distinção muito boa para a gente se a gente está diante de uma infecção viral ou bacteriana, principalmente quando a gente está tendo febre antes das primeiras 12 horas, né? Um valor acima de 2 seria de alto risco de infecção bacteriana e valores abaixo de 0,5 de baixo risco. Mas esse é um exame que ele não é tão disseminado, muito comum nas urgências no Brasil. O que frequentemente a gente tem é o PCR, que é a proteína C reativa, né? Só que ele não tem uma sensibilidade tão boa quanto tem a procalcitonina. Mas a gente tem diretrizes que falam que um PCR aumentado, acima de 80, a gente já tem ali que ligar o alerta porque a gente está diante de uma infecção bacteriana grave. Além disso, a gente tem as pesquisas de vírus respiratórios, né? Que seria por coleta de secreções respiratórias, para quando a gente suspeita ali que a gente pode estar diante de um quadro respiratório. Também não é muito... Oi? Me tira só uma dúvida. Então, em todos os casos de uma suspeita de febre, eu necessariamente preciso solicitar um PCR e um hemograma ou não? Não, não é o caso. Eu estou primeiro explicando para vocês quais os artifícios que a gente tem, aí eu vou destrinchar no fluxograma certinho, de acordo com a faixa etária, de acordo com o estado geral, de acordo com o status vacinal, como que a gente vai prosseguir com a investigação. Não é assim, chegar a criança, está com febre, eu vou pedir tudo. Não é assim, tá? Beleza, obrigado. Só que assim, a pesquisa de vírus respiratório, ela não é também muito comum nas urgências, né? Mas idealmente a gente deveria ter acesso a esse tipo de exame, porque a gente conseguiria fazer o uso mais racional dos antibióticos, né? Desses antimicrobianos. Quanto a exames de imagem, normalmente a gente usa como triagem o raio-x de tórax, tá? Quando a gente tem alteração ali na frequência respiratória, na saturação de O2, isso são indicações clássicas para o raio-x. Mas nos casos das crianças com febre sem sinais localizatórios, dá para pedir também naquelas que têm febre acima de 39 graus ou um exame de sangue, né, com uma leucocitose acima de 20 mil. Aí agora acho que vai ficar mais claro para vocês com base no gráfico em si. Vocês estão conseguindo visualizar bem esse gráfico ou está muito pequeno? Sim. Sim. Está dando para ver, né? Quando eu passo o cursor em cima, vocês conseguem ver também? Sim. Então tá bom. Então bora lá. Iniciando aqui esse gráfico. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é o comprometimento do estado geral, tá? Eu vou verificar se essa criança tem comprometimento do estado geral, se ela está prostrada, se ela tem sinal de desidratação, se ela tem ali alteração de sinais vitais, né? Hipotensão, ou seja, fatores assim que a gente, na avaliação clínica, tu percebe que essa criança ela tem risco mesmo de toxemia, né? Tem risco de doença grave. Em qualquer idade, se esse for o caso, alteração do estado geral, eu tenho que progredir já com uma investigação completa, internação, e pedir os exames, né, aqueles lá para a gente conseguir identificar qual que é esse foco infeccioso, que seria esse que está como PVR, que é a pesquisa de vírus respiratório, hemograma e hemocultura, aí o EAS, né, que é a urina tipo 1, que é o exame de urina, e urocultura, LCR, que é a análise do líquor, o raio-x de tórax, e tem que iniciar antibiótico empírico, tá? De preferência, uma cefalosporina de terceira geração, né? Que frequentemente nas crianças ali fora do período neonatal vai ser indicado já a ceftriaxona, né? Que tem cobertura boa tanto para micro-organismo gram-positivo quanto gram-negativo. Mas se esse não for o caso, muitas vezes a criança chega pulando lá e está com febre, né?
a gente vai ter condutas com base nas faixas etárias, né? Se for um neonato, né, aquelas crianças ali abaixo dos 28 dias de vida, né, aqui ele colocou 30, né, mas a definição do período neonatal abaixo de 28, é também encarado como caso grave, tá? Porque frequentemente essas crianças, por terem sistemas imunes imaturos, elas não terem muitas vezes uma apresentação clínica de infecções muito clara, elas têm risco maior de desenvolver sepse. Então, a gente já tem que entrar com a investigação completa e com antibiótico terapia empírica, tá? Então, chegou neonato para vocês com febre, é internação, tá? Só que quando a gente já move ali para aqueles lactentes, né? Para o lactente, tanto o lactente jovem quanto aquele lactente mais velho, ali entre 1 ano e 3 meses entre 1 mês e 3 meses de idade, o lactente jovem, a gente vai ter já outras indicações, tá? De 1 mês de vida a 3 meses de vida, o protocolo que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, né, que é baseado em dados epidemiológicos, do que é mais comum na faixa etária, fala para a gente solicitar primeiro pesquisa de vírus respiratório, né? A gente sabe que o período do lactente é um período que várias vezes essa criança vai estar gripadinha, ou seja, muitas vezes a febre ela vai ser explicada ali por início, né, de já alguma infecção viral, né, respiratória. Então, o ideal seria pedir pesquisa de vírus respiratório, hemograma, também para a gente verificar já fatores de risco, né, como a contagem de leucócitos, e pedir também o exame de urina, tá? A partir daqui, a gente vai ter que ter uma classificação entre alto risco e baixo risco. O que a gente considera de baixo risco são aquelas crianças que elas têm todas essas características que estão listadas aqui. São crianças que eram previamente saudáveis, que tiveram nascimento a termo, ou seja, com mais de 37 semanas de idade gestacional e não tiveram complicações no período de internação ali no nascimento, que não têm sinais de toxemia, que não tiveram evidências de infecção bacteriana no exame físico, né? Não tem doenças crônicas, que mantém a contagem de leucócitos entre 5.000 e 15.000, contagem de bastonetes abaixo de 1.500 e que tem ali um EAS, né, com menos de 10 leucócitos campo, tá? Essas são consideradas crianças de baixo risco. Então, a gente pode liberar, né, essa criança e pedir, né, que seja feita a reavaliação diária, para ver se vão surgir novos sintomas, se essa febre vai persistir, tá? Mas no caso de crianças que são de alto risco, ou seja, que algum desses fatores aqui, eles não estão presentes, né? Por exemplo, uma criança que teve uma leucocitose acima de 15.000, ou então uma criança que teve uma leucopenia abaixo de 5.000, ou que tem histórico já de alguma doença no período neonatal, né? Essas crianças também devem ser internadas para a gente pedir uma investigação desse quadro febril mais profunda e iniciar também antibiótico terapia empírica, tá? Aí agora, o que é um pouquinho mais complicado, né? Que a gente vai ter ali uma análise mais prolongada para a gente definir conduta, vai ser de 3 meses a 36 meses, que são aqueles lactentes mais velhos, né? Até a idade também do pré-escolar. Então, de 3 a 36 meses, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar status vacinal para hemófilo ou pneumococo, que são aquelas duas que eu falei para vocês. Se a gente tem vacinação completa, né, a gente vai pedir a pesquisa de vírus respiratórios e a gente vai solicitar também EAS e urocultura, né? Se a gente não consegue identificar aqui qual é o foco infeccioso, essa criança também precisa de reavaliação diária, né? Voltar no pronto-socorro, voltar na UBS, para que seja feita nova avaliação para ver se surgiu, né, algum outro sintoma físico ou se teve alguma alteração de quadro que explique esse quadro febril, tá? Agora, naquelas crianças que têm vacinação incompleta, a gente obrigatoriamente tem que solicitar, já EAS, a gente tem que solicitar urocultura, tem que pesquisar, fazer pesquisa de vírus respiratórios, tá? Para a gente verificar essas condições, tá? Nas crianças que têm temperatura acima de 39 graus, é o que eu falei para vocês, né? EAS e urocultura.
E nas que estão com temperatura abaixo de 39 graus, EAS e urocultura e reavaliação diária. Aí vamos lá. Vamos pegar aqui essa criança com vacinação incompleta, né? Vacinação incompleta, temperatura acima de 39 graus e que teve alteração aqui nesses exames, né? Basicamente o EAS, que é aquele que a gente normalmente vai ter o resultado mais rápido, né? Se a gente tem uma alteração que indique que essa criança ela teve, né, ali uma leucocitúria acima de 50 mil, né? Essa criança ela já tem que ser tratada como infecção urinária, tá? Mas se eu tenho uma criança que deu a leucocitura abaixo de 50 mil, eu tenho que prosseguir a investigação, tá? Para a gente ver se a gente tem outras explicações para esse quadro febril. A partir disso, eu vou pedir o hemograma, tá? No hemograma, se eu tiver uma contagem de leucócitos maior do que 20 mil, ou o total de neutrófilos acima de 10 mil, né? Ou seja, um predomínio aqui de segmentados no hemograma, eu tenho que obrigatoriamente pedir uma hemocultura para a gente verificar o risco de bacteremia oculta e pedir um raio-x de tórax, né? Se o raio-x de tórax vier com alterações, aquelas alterações clássicas da pneumonia, né? Vai ser os infiltrados, né? As consolidações, eu fecho o diagnóstico de pneumonia. Então, eu vou entrar com conduta direcionada para a questão da pneumonia. Agora, se o raio-x vem sem alterações, né, eu considero que essa criança é uma criança com febre sem sinais localizatórios, mas com risco de bacteremia oculta. Então, eu sou obrigado já a fazer pelo menos uma dose, já inicialmente, da cefalosporina de terceira geração, que é um antibiótico já de amplo espectro, né? Ele sugere aqui o ceftriaxone, né, na dose de 50 miligramas por quilo. E tem que ser feita a reavaliação dessa criança até a gente ter as culturas, porque a gente tendo a cultura, a gente vai ter identificado certinho qual o patógeno e a gente pode alterar, né, a nossa conduta quanto a antibiótico. A gente vai moldar antibiótico terapia com base no patógeno que foi isolado, tá? Agora, naquelas crianças que tiveram um hemograma com leucócito abaixo de 20 mil e contagem de neutrófilos lá de segmentação também abaixo de 10 mil, também é reavaliação clínica diária, tá? Aí, assim, gente, essa é basicamente uma sistematização, tá? Para a gente ter mais organizado na nossa mente como que tem que ser a abordagem de uma criança com febre, tá? Nos prontos-socorros. Muitas vezes, na prática, a gente não tem acesso, né, a todos esses exames que eles vão descrever aqui com a gente. Então, a gente tem que usar, basicamente, o que a gente tem de recurso disponível na rede e nossa avaliação da criança. Tanto que o que é principal aqui nesse fluxograma, vocês veem que é um critério aqui que é clínico, né? Que é o comprometimento do estado geral, tá? Então, eu só coloquei algumas considerações aqui no final, né? Que o diagnóstico de febre sem sinais localizatórios é um diagnóstico que é considerado provisório, tá? Em todas as crianças, que essas crianças elas têm que ser reavaliadas diariamente naquelas que tu não interna, né? Para a gente descobrir mesmo qual que é o foco infeccioso dessa criança, tá? O momento epidemiológico também é muito importante, porque algumas doenças podem se apresentar inicialmente apenas com febre nas crianças de 0 a 36 meses de idade. Ou seja, se tu tá naquele período de sazonalidade, por exemplo, de infecções respiratórias, tu tem que levar isso em consideração também, para saber que o momento epidemiológico é propício para tu pensar que aquela criança ela tá tendo ali o pródromo, quem sabe, por exemplo, de uma infecção respiratória, tá? E os protocolos de atendimento devem ser adaptados à realidade de cada serviço, que é o que eu falei, basicamente fazendo agora, que é considerando que nem sempre a gente vai ter acesso a todos aos mecanismos, né, a todas as ferramentas de avaliação que esse protocolo traz. Tá? Eu trouxe como extra aqui o controle de febre em pediatria. Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com criança, com pediatria, a gente vê que muitas vezes a queixa principal ali que aquela família traz, às vezes não está nem tão relacionada só ao quadro grave da criança, mas às ansiedades que os pais têm, né? Então, muitas vezes eles querem um controle rápido, né, daquele sintoma, querem uma resolução rápida, e a conversa, obviamente, a relação médico-paciente é o principal para conseguir guiar, né, de forma adequada aquela relação ali que tu vai ter com os pais. E tu tem ali também terapia farmacológica, né, que vai te guiar para poder fazer o controle da febre, já que a febre
frequentemente, muitos pais chegam com medo das crianças evoluírem com convulsões febris, chega aquela criança que está visivelmente irritada, incomodada com o quadro febril, né? Então, no Brasil, basicamente, a gente usa essas 3 medicações para controle de febre, tá? Todas elas têm basicamente o mesmo mecanismo de ação, né? Que é inibir a produção de prostaglandina, né? Em resposta à produção de pirógenos endógenos lá no hipotálamo, né? Só que a gente tem indicações conforme faixa etária, conforme peso. Aí eu achei legal esse quadrinho que está naquele documento que eu falei para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre Febre, que eles lançaram esse ano, né? Nos neonatos, ou seja, naquelas crianças abaixo de 28 dias de vida, e nas crianças também que têm menos de 3 quilos, o ideal é usar só o paracetamol, tá? Nessa dose aí de 10 a 15 miligramas por quilo, até de 4 a 6 horas, pode repetir a dose, contanto que respeite essa dose máxima diária de 50 a 70 miligramas quilo dia. Na prática, vocês vão ver que a gente tem macete, né, para calcular essas doses. O paracetamol e a dipirona, frequentemente, a gente usa como 1 gota por quilo, né? Vocês vão ver que vocês pegarem a apresentação, por exemplo, do paracetamol de 200 miligramas por ml, e vocês fizerem esse esqueminha de 1 gota por quilo, a gente consegue chegar legal nessa dose que é preconizada. A dipirona já vai ser indicada naqueles lactentes ali acima de 3 meses de vida e que tem mais de 5 quilos. O ibuprofeno, ele pode ser usado, né, já só acima de 6 meses de vida e acima de 5 quilos, tá? Gente, é uma aula curtinha, tá? Mas eu acredito que é um tema que é importante a gente tirar um momento durante a formação para a gente discutir mesmo, porque